Há momentos na vida em que a dor parece insuportável, em que a traição é profunda, em que a injustiça o deixa quebrado, em que as próprias pessoas em quem você confia se voltam contra você. Você chorou em silêncio, perguntando a Deus por quê? Por que eles me machucaram? Por que eles foram embora? Você lutou contra a raiva, a amargura e o peso doloroso de feridas que ninguém mais pode ver. Mas me escute hoje. Sua dor não passou despercebida. O céu não ficou em silêncio. Aquele que te criou, que te formou com as próprias mãos, viu cada lágrima, ouviu cada choro e não é indiferente ao seu sofrimento. Meu amigo, a Bíblia deixa uma coisa clara: Deus não será escarnecido. Aqueles que o injustiçaram podem pensar que escaparam do julgamento, mas não escaparam dos olhos do Todo-Poderoso. Veja, Deus tem uma maneira de lidar com aqueles que prejudicam seus filhos. Pode não acontecer da maneira que esperamos e pode não acontecer no momento que desejamos, mas não se engane, a justiça pertence ao Senhor. E hoje quero compartilhar com você como Deus se move, como Ele responde e como Ele não permitirá que a dor que você suportou seja em vão. Então incline-se, abra seu coração e ouça esta verdade agora. Deixe-me mostrar como Deus trabalha. Antes de começarmos, se você acredita na justiça de Deus, comente amém e inscreva-se. Se você está apenas curioso, clique como e continue assistindo. Aqui está o que você precisa entender. É assim que Deus trata aqueles que prejudicam seus filhos. Preste muita atenção, porque é aqui que a coisa fica poderosa. Deixe-me apresentar 7 maneiras pelas quais Deus responde. Deus vê tudo, cada lágrima que caiu dos seus olhos, cada momento de traição que perfurou o seu coração, cada palavra dita contra você em segredo. Ele testemunhou tudo. Não há uma única ferida, nem uma única injustiça que tenha escapado à sua atenção. Quero que você me ouça hoje. Você não está esquecido. Você não está abandonado. A dor que você suportou não foi esquecida. Houve noites em que você ficou acordado, questionando por que teve que passar pelo que passou. Você repetiu as palavras, as ações, a traição repetidamente em sua mente, imaginando como alguém em quem você confiava, alguém de quem você gostava, poderia feri-lo tão profundamente. Mas mesmo quando parecia que ninguém via, Deus via. Ele viu quando eles falaram contra você a portas fechadas. Ele viu quando eles sorriram na sua cara, mas conspiraram contra você em segredo. Ele viu quando você lhes deu amor, mas eles retribuíram com crueldade. Ele viu quando você permaneceu fiel, mas eles escolheram ir embora. E quando você caiu de joelhos, clamando em confusão, perguntando: Senhor, você ao menos vê o que estou passando? Sua resposta sempre foi a mesma: sim, meu filho, eu vejo tudo. A palavra de Deus diz em Provérbios 15, versículo 3: os olhos do Senhor estão em todo lugar, vigiando os maus e os bons. Você sabe o que isso significa? Isso significa que não há nada escondido de Deus. As pessoas podem enganar outras. Eles podem fingir ser justos. Eles podem encobrir seus erros com mentiras. Mas nada está escondido do Todo-Poderoso. Ele vê por trás das máscaras, por trás dos sorrisos falsos, por trás das palavras cuidadosamente elaboradas. Ele vê o coração dos homens e conhece suas verdadeiras intenções. E deixe-me dizer uma coisa: há um dia de ajuste de contas para aqueles que acreditam que podem prejudicar seus filhos sem consequências. Chegará um tempo em que Deus tratará com aqueles que causaram dor e foram embora, como se suas ações não significassem nada. Eles podem pensar que escaparam do julgamento porque o tempo passou. Eles podem acreditar que porque ninguém os confrontou, as suas ações foram esquecidas. Mas, meu amigo, Deus não esquece. Ele é paciente.
mas não é cego. Fique até o fim. Há uma verdade poderosa esperando por você. Você não vai querer perder isso. Pense na história de Hagar em Gênesis 16. Ela foi maltratada, rejeitada, deixada de lado. Ela era uma serva, uma mulher sem poder, sem voz, sem ninguém para defendê-la. Mas quando ela fugiu, perdida e quebrada, Deus a encontrou. Ele a chamou pelo nome. E você se lembra do que ela disse? Ela disse: Tu és o Deus que me vê. Mesmo no deserto, mesmo quando ela pensava que estava completamente sozinha, Deus a viu. Esse mesmo Deus vê você agora mesmo. Ele viu todas as vezes que você foi maltratado, todas as vezes que alguém se aproveitou da sua bondade, todas as vezes que alguém retribuiu a sua bondade com o mal. Ele viu a traição que você não merecia, as feridas que você nunca pediu. Ele viu você chorando em segredo quando ninguém mais sabia o peso que você carregava. Ele viu a injustiça que foi feita a você quando ninguém se levantou para defendê-lo. E ele não está ignorando isso. Veja, quando Deus olha para seus filhos, Ele não vê apenas nossas ações. Ele vê nossos corações. Ele sabe quando você foi fiel. Ele sabe quando você foi gentil. Ele sabe quando você amou e deu, mesmo quando outros não retribuíram esse amor. E assim como Ele vê o bem em você, Ele também vê o mal naqueles que o prejudicaram. Ele vê seus verdadeiros motivos. Ele vê as mentiras, a manipulação, o engano. E Ele não deixará isso impune. Você pode estar se perguntando: mas por que Deus ainda não fez nada? Por que Ele não os impediu? Quero que você me ouça. Só porque você não vê Deus trabalhando, não significa que Ele não esteja se movendo. Só porque Ele ainda não agiu, não significa que não esteja preparando uma resposta. O tempo de Deus é perfeito. Ele sabe quando intervir. Ele sabe quando fazer justiça. E quando Ele se move, ninguém pode resistir a Ele. Você se lembra do que Ele disse em Êxodo 14, versículo 14? O Senhor lutará por você. Você só precisa ficar quieto. Você não precisa travar suas próprias batalhas. Você não precisa buscar vingança. Você não precisa fazê-los pagar pelo que fizeram. Deus cuidará disso. E quando Deus lida com isso, Ele o faz de uma maneira da qual nenhum homem pode escapar. Pense na história de José. Seus próprios irmãos, sua carne e sangue, o traíram. Eles o venderam como escravo. Eles mentiram sobre ele. Eles o jogaram fora como se sua vida não significasse nada. E durante anos, parecia que eles haviam escapado impunes. Mas eles fizeram? Não. Porque Deus tinha visto tudo. Deus viu o que eles fizeram. E Ele tinha um plano o tempo todo. Ele pegou o que era para ser prejudicial e usou para o bem. Ele elevou Joseph a uma posição de poder. Ele restaurou o que foi roubado. E no final, aqueles que o traíram tiveram que ficar diante dele, humilhados e quebrantados. Porque Deus tinha a palavra final. Deixe-me dizer uma coisa hoje. Deus também terá a palavra final em sua vida. Aqueles que o prejudicaram podem pensar que escaparam, mas não escaparam dos olhos de Deus. Chegará o dia em que todo o erro será corrigido. Haverá um momento pela frente em que a verdade será revelada, em que tudo o que está oculto virá à luz. E nesse dia, você verá que Deus estava observando o tempo todo. Mas aqui está o que você precisa lembrar. Deus não vê apenas o que os outros fizeram com você. Ele vê como você responde. Ele vê quando você escolhe a fé em vez da amargura. Ele vê quando você escolhe o perdão em vez da vingança. Ele vê quando você confia nele, mesmo quando você não entende. E quando você anda com fé, quando você entrega a dor a Ele, Ele te levanta. Ele honra você. Ele abençoa você de maneiras que você nunca imaginou. Portanto, não deixe a amargura criar raízes em seu coração. Não desperdice sua energia tentando travar batalhas que pertencem ao Senhor.
Não deixe a dor do que eles fizeram definir você. Em vez disso, permaneça firme na verdade de que Deus vê você. Ele vê a sua fidelidade, Ele vê sua dor, Ele vê seu coração. E Ele não terminou sua história. Aqueles que o prejudicaram podem ter pensado que escaparam impunes, mas não escaparam do olhar do Todo-Poderoso. E quando chegar a hora certa, quando chegar o momento, o próprio Deus agirá em seu favor. E quando Ele o fizer, o mundo inteiro verá que sua justiça é perfeita. Existe algo dentro de cada pessoa que anseia por justiça. Quando somos injustiçados, quando alguém nos trai, quando as pessoas nos maltratam, a nossa resposta natural é querer revidar. Queremos nos defender, queremos consertar as coisas. E no fundo, queremos que aqueles que nos machucaram sintam o que sentimos. Experimentem a dor que nos causaram. Mas me escute, essa batalha não é sua para travar. Deus é muito claro sobre isso. A vingança pertence a Ele. Ele não chamou você para ser seu próprio defensor. Ele não pediu que você resolvesse o problema com suas próprias mãos. Não, meu amigo. Ele pediu que você confiasse nele, recuasse, liberasse a necessidade de vingança e deixasse que Ele cuidasse disso. Romanos 12, versículo 19 diz: Amados, nunca se vinguem, mas deixem isso para a ira de Deus, pois está escrito: Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Você ouviu isso? Deus retribuirá, não você, não sua raiva, não sua frustração, o próprio Deus. Mas eu sei o que você pode estar pensando. Isso é fácil de dizer, mas é difícil de fazer. Você foi ferido, você foi injustiçado, você foi humilhado, traído, abandonado e maltratado. E a ideia de simplesmente deixar para lá, de sentar e esperar que Deus faça alguma coisa, parece impossível. Mas deixe-me dizer por que isso não é apenas possível, mas necessário. Primeiro, quando você tenta fazer justiça com as próprias mãos, você sai do alinhamento com Deus. Você tenta desempenhar o papel dele, você tenta controlar algo que nunca foi seu para controlar. E quando você faz isso, você limita o que Deus é capaz de fazer em sua vida. Você permite que a amargura crie raízes. Você permite que a raiva envenene sua alma. E em vez de avançar em liberdade, você fica acorrentado exatamente àquilo que o machucou. Deus nunca pretendeu que você carregasse esse peso. É por isso que Ele diz: Dá-mo, eu cuidarei disso, eu vou retribuir. Pense nisto: o Deus do universo, aquele que trouxe as estrelas à existência, aquele que mantém toda a criação em suas mãos, prometeu que lidará pessoalmente com aqueles que o prejudicaram. Ele viu cada lágrima, cada injustiça, cada momento de traição e não é indiferente à sua dor. Não, Ele é um Deus justo e agirá. Mas é aqui que temos dificuldades. Queremos justiça agora, queremos ver isso acontecer na nossa frente, queremos ver aqueles que nos machucaram sofrerem da mesma forma que sofremos. Mas Deus não trabalha de acordo com o nosso cronograma. Ele nem sempre traz justiça da maneira que esperamos. E às vezes, na sua misericórdia, Ele dá às pessoas a oportunidade de se arrependerem antes de agir. E é aí que entra a confiança. Você confia que Deus vê o que eles fizeram? Você confia que Ele não se esqueceu? Você confia que Ele lidará com eles à sua maneira, no seu tempo? Porque se você fizer isso, não precisará perder nem mais um momento em busca de vingança. Você não precisa passar mais uma noite sem dormir repetindo a dor. Você não precisa se apegar à amargura, esperando o dia em que eles receberão o que merecem. Deus já tirou esse fardo de você. Deixe nos comentários se você confia em Deus para travar suas batalhas. Vamos encher este lugar de fé. Veja a história de Davi e Saul. Saul odiava Davi. Ele o queria morto. Ele o perseguiu pelo deserto, caçando-o como um animal. E chegou um momento
em que David teve a oportunidade perfeita para se vingar. Saul estava vulnerável. David poderia ter acabado com seu sofrimento naquele momento, mas ele não o fez. Você sabe por quê? Porque ele entendeu algo poderoso. A vingança pertencia a Deus, não a ele. David recusou-se a resolver o problema com as próprias mãos. Ele confiava que Deus trataria com Saul em seu próprio tempo. E adivinha, Deus fez. A queda de Saul não ocorreu pelas mãos de Davi, mas pela justiça divina de Deus. Alguns de vocês estão na mesma posição agora. Você tem a oportunidade de revidar, de expor, de atacar, de fazê-los sentir o que você sentiu. Mas estou lhe dizendo hoje, deixe para lá. Dê um passo para trás. Deixe Deus cuidar disso. Porque quando Deus se move, Ele se move de maneiras que você nunca poderia fazer. Ouça, o inimigo quer que você acredite que se não revidar, você perdeu. Que se você não busca vingança, você é fraco. Mas a verdade é que a coisa mais forte que você pode fazer é confiar a sua dor a Deus. E deixe-me dizer o que acontece quando você faz isso. Quando você renuncia à necessidade de vingança, você se liberta. Você anda em paz. Você avança sem que o peso da amargura o arraste para baixo. E o mais importante, você deixa espaço para Deus fazer o que só Ele pode fazer. Veja, quando tentamos nos vingar, vemos apenas o nível superficial. Reagimos com base em nossa dor. Mas Deus vê mais profundamente. Ele sabe como lidar com a situação de uma forma que traga justiça definitiva. Às vezes, isso significa humilhar a pessoa. Às vezes, isso significa permitir-lhes enfrentar as consequências das suas ações. E às vezes, em sua misericórdia, significa levá-los ao arrependimento. E essa pode ser a coisa mais difícil de aceitar. Que a justiça de Deus nem sempre é como desejamos, para que Ele possa escolher mudar o coração deles em vez de destruí-los. Para que Ele possa escolher redimir em vez de punir. Mas deixe-me perguntar, você confia nele o suficiente para deixá-lo decidir? Porque é assim que se parece a verdadeira fé. Não é apenas acreditar que Deus agirá. É confiar em como Ele age. É saber que a sua justiça é perfeita, mesmo quando não se alinha com as nossas emoções. Eu não sei o que você passou. Eu não sei quem te machucou. Não sei a profundidade de suas feridas. Mas uma coisa eu sei. Você não precisa carregar o peso da vingança. Você não precisa passar seus dias esperando que eles sofram como você sofreu. Você não precisa desperdiçar sua energia tentando consertar as coisas. Deus vai consertar isso. Ele cuidará disso à sua maneira, no seu tempo. E quando Ele o fizer, você verá que sua justiça é muito maior do que qualquer coisa que você poderia ter feito sozinho. Então hoje eu te desafio. Libere-o. Deixe de lado a amargura. Deixe de lado a raiva. Deixe de lado a necessidade de vingança. Permaneça firme nesta verdade. A vingança não é sua, pertence a Deus. E quando Ele se move, ninguém pode resistir a Ele. Há algo de assustador num coração endurecido. Um coração que já não sente remorso. Um coração que já não ouve a voz de Deus. Um coração tão consumido pelo orgulho, arrogância e egoísmo que não consegue reconhecer a verdade, mesmo quando está bem diante dela. E, no entanto, a Bíblia nos diz que quando as pessoas persistem no pecado, quando continuam a prejudicar os outros, quando se recusam a arrepender-se, Deus faz algo que deveria abalar cada pessoa profundamente. Ele endurece ou humilha o seu coração. Veja, quando alguém o maltrata, quando o trai, quando mente sobre você, quando o magoa, só há duas maneiras pelas quais essa história pode acontecer. Ou Deus amolecerá seu coração e o levará ao arrependimento, ou Ele permitirá que seu coração se torne tão endurecido que ele caminhará direto para sua própria queda.
Pense no Faraó, no livro do Êxodo. Deus deu-lhe oportunidade após oportunidade para fazer o que era certo. Ele enviou Moisés para avisá-lo. Ele enviou pragas para acordá-lo. Ele lhe deu oportunidade após oportunidade de mudar. Mas o que Faraó fez? Ele resistiu, ele revidou, ele endureceu seu próprio coração contra Deus e, eventualmente, Deus disse: se este for o caminho que você escolher, eu o entregarei a ele. E assim, Deus endureceu o coração de Faraó. Ele o deixou cair mais fundo em sua própria arrogância, mais fundo em sua própria rebelião, mais fundo em sua própria destruição, até que, finalmente, seu orgulho o levou direto à ruína. Ouça-me hoje. Quando as pessoas te machucam, quando cometem erros e se recusam a se arrepender, Deus vê isso. E se continuarem no pecado, se recusarem a mudar, Ele permitirá que a sua própria dureza se torne a sua destruição. Eles podem pensar que venceram. Eles podem pensar que escaparam. Eles podem pensar que escaparam impunes do que fizeram. Mas eles não percebem que Deus está permitindo que eles aprofundem seu próprio julgamento. Veja, Deus não força as pessoas a mudar. Ele lhes dá a oportunidade. Ele os chama. Ele os condena. Ele lhes dá espaço para se arrependerem. Mas se eles recusarem, se continuarem andando no pecado, se continuarem a maltratar os outros, Ele os deixará cair cada vez mais fundo, até que se destruam. A coisa mais assustadora que Deus pode fazer a alguém é deixá-lo seguir seu próprio caminho. Alguns de vocês estão assistindo isso acontecer agora. Você viu alguém te machucar, mentir sobre você, te trair, e em vez de se sentirem humilhados, em vez de pedirem desculpa, tornaram-se mais arrogantes. Em vez de ajudá-lo, eles o machucaram. Recusaram-se a reconhecer o seu erro. Eles continuaram como se nada tivesse acontecido, e você está sentado aí se perguntando: Deus, por que você não fez nada? Mas o que você não vê é que Deus está fazendo alguma coisa. Ele está permitindo que eles se aprofundem em suas próprias escolhas. Ele está permitindo que eles caiam diretamente nas consequências de sua própria dureza. Ele os está preparando para um momento em que eles irão quebrar e cair de joelhos em arrependimento, ou cairão sob o peso de seu próprio orgulho. Deus não está ignorando o que eles fizeram com você. Ele não está olhando para o outro lado. Ele está simplesmente lidando com isso de uma forma que é maior do que você pode ver. Veja o rei Nabucodonosor. Ele era poderoso. Ele era arrogante. Ele pensou que poderia fazer o que quisesse sem consequências. E por um tempo, parecia que ele estava certo. Mas então, Deus interveio. Deus o humilhou. Ele tirou seu poder. Ele tirou sua mente. Ele o deixou cair tão baixo que acabou no deserto, comendo grama como um animal. Deus sabe como humilhar os orgulhosos. E se a pessoa que te feriu se recusar a se arrepender, se ela se recusar a reconhecer o que fez, se continuar no pecado, ela enfrentará esse momento. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas um dia o orgulho deles os alcançará. Algumas pessoas cairão e quebrarão. Alguns finalmente perceberão seu erro. Alguns se humilharão diante de Deus e clamarão por misericórdia. E se isso acontecer, louvado seja Deus, porque a redenção é sempre o melhor final para qualquer história. Mas algumas pessoas não mudarão. Alguns endurecerão o coração tão completamente que caminharão direto para a própria destruição. E quando isso acontecer, não será porque Deus não lhes deu uma chance. Será porque eles recusaram todas as oportunidades que Ele lhes deu. Então, o que isso significa para você? Isso significa que você não precisa perder tempo se preocupando se algum dia eles reconhecerão o que fizeram. Você não precisa desperdiçar sua energia tentando fazê-los ver que estão errados. Esse não é o seu trabalho.
Esse é o trabalho de Deus. E Ele é muito melhor nisso do que você jamais será. Seu trabalho é confiar que Deus vê tudo. Seu trabalho é acreditar que Ele sabe exatamente como lidar com a situação. A sua tarefa é descansar na verdade de que, se eles se recusarem a humilhar-se, Deus os humilhará. E se eles se recusarem a mudar, se eles se recusarem a reconhecer o seu pecado, então Deus os deixará caminhar diretamente para o seu próprio julgamento. É por isso que você não precisa se vingar. É por isso que você não precisa se vingar. É por isso que você não precisa passar a vida esperando que eles voltem e peçam desculpas, porque de uma forma ou de outra, Deus lidará com eles. Então deixe de lado a raiva, deixe de lado a necessidade de justiça em sua linha do tempo, deixe de lado a amargura que o mantém acorrentado ao passado. Confie que Deus está trabalhando, mesmo quando você não consegue ver. Confie que Ele sabe como humilhar os orgulhosos. Confie que Ele sabe como amolecer o coração endurecido ou deixá-lo cair em sua própria queda, porque no final das contas, Deus não será ridicularizado. Ele não é cego, Ele não é indiferente. E quando Ele age, Ele o faz de uma forma que nenhum homem pode escapar. Há momentos na vida em que você sentirá o peso da injustiça pressionando você, a dor da traição, a dor da calúnia, as feridas deixadas por aqueles que se voltaram contra você. Esses são fardos que ninguém quer carregar, mas eles vêm. Eles vêm sem avisar. Eles vêm quando você menos espera. Eles vêm de pessoas em quem você confiou, daqueles que você amou, daqueles que você nunca pensou que iriam te machucar. E nesses momentos, quando a dor é recente e a ferida é profunda, a pergunta que ecoa na sua alma é esta: onde está Deus? Ele vê? Ele sabe? Ele se importa? Meu amigo, me escute. Deus não te abandonou. Ele não está em silêncio. Ele não está distante. E Ele não está cego para o que você suportou. Ele conhece cada lágrima que você chorou. Ele viu cada momento de injustiça. E Ele não está parado de braços cruzados. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que sofreram injustamente. José foi traído pelos seus próprios irmãos, jogado numa cova, vendido como escravo, acusado falsamente e preso durante anos por um crime que não cometeu. David foi caçado por Saul, perseguido pelo deserto, vivendo em cavernas, à espera de justiça. Jó perdeu tudo: sua família, sua saúde, sua riqueza, e sentou-se nas cinzas, perguntando-se por que Deus permitiu tanto sofrimento. Mas em cada uma dessas histórias há um fio condutor. Deus estava trabalhando nos bastidores o tempo todo. Veja bem, quando as pessoas te machucam, quando elas te traem, quando elas te prejudicam, pode parecer que elas venceram, pode parecer que eles se safaram, mas a verdade é que não o fizeram. Porque Deus é um Deus de justiça. E embora você possa não ver isso imediatamente, embora você não entenda como Ele está trabalhando, Ele está sempre acertando as coisas à sua própria maneira, em seu próprio tempo. Alguns de vocês estão nessa época de espera agora. Você foi maltratado e está esperando que Deus se mova. Você está esperando que Ele traga justiça. Você está esperando que Ele apareça. E o silêncio é ensurdecedor. Mas deixe-me lembrá-lo de algo poderoso. O silêncio de Deus não é a sua ausência. Só porque você não consegue vê-lo trabalhando, não significa que Ele não esteja trabalhando. Só porque a justiça ainda não chegou, não significa que não virá. Pense em um artista pintando uma obra-prima. De perto, tudo o que você pode ver são traços aleatórios, cores caóticas e uma bagunça que não faz sentido. Mas quando você dá um passo para trás, quando vê a imagem completa, percebe que cada traço, cada sombra, cada detalhe foi intencional. É isso que Deus está fazendo em sua vida agora. Ele está pintando algo lindo com o que deveria
destruir você. Ele está usando o que os outros pretendiam para o mal e transformando isso em bem. E me escute. A justiça de Deus é sempre melhor que a sua vingança. É por isso que ele nos diz em sua palavra: não retribuais o mal com o mal. Romanos 12, versículo 17. É por isso que ele diz: minha é a vingança, eu retribuirei. Romanos 12, versículo 19. É por isso que o próprio Jesus, pendurado na cruz, olhou para aqueles que o crucificaram e disse: Pai, perdoa-lhes. Lucas 23, versículo 34. Porque a verdadeira força não está na retaliação. A verdadeira força está em confiar que Deus cuidará disso. Talvez você esteja lutando com isso agora. Talvez você sinta vontade de revidar, de se expor, de se defender, de fazê-los sentir o que fizeram você sentir. Mas ouça, essa não é a sua batalha. Isso é de Deus. E Ele é muito melhor em lidar com isso do que você. Se José tivesse passado o seu tempo planejando vingança contra seus irmãos, ele teria perdido seu destino. Se Davi tivesse matado Saul quando teve oportunidade, ele teria se afastado da vontade de Deus. Se Jesus tivesse lutado, não haveria salvação. Às vezes, o maior ato de fé é recuar e dizer: Deus, confio em Ti para lidar com isso. E deixe-me dizer uma coisa: Deus sabe como lidar com isso. Ele sabe como lidar com aqueles que maltrataram você. Ele sabe como derrubar os orgulhosos. Ele sabe como exaltar os humildes. Ele sabe restaurar o que foi roubado, curar o que foi quebrado, transformar o que era para ser prejudicial em algo bom. Mas Ele faz isso à sua maneira e no seu tempo. Talvez a justiça que você procura não aconteça da maneira que você espera. Talvez a pessoa que te machucou não sofra como você deseja. Talvez eles não reconheçam o que fizeram. Talvez eles continuem, aparentemente não afetados. Mas ouça-me, ninguém escapa da justiça de Deus. Alguns cairão no buraco que cavaram para você. Alguns serão humilhados de maneiras que você nunca poderia ter orquestrado. Alguns enfrentarão o peso de suas escolhas quando menos esperarem. Mas a forma mais poderosa de justiça, aquela que exige verdadeira fé para ser aceita, é quando Deus os transforma. E se em vez de puni-los, Ele os mudasse? E se em vez de destruí-los, Ele os redimir? E se em vez de fazê-los sofrer, Ele abrandasse seus corações e os levasse ao arrependimento? Você seria capaz de aceitar isso? Você seria capaz de confiar que sua justiça é melhor que sua vingança? Foi o que aconteceu com os irmãos de José. Anos depois de o terem traído, eles ficaram diante dele no Egito, desesperados por comida, completamente inconscientes de que o irmão que tinham abandonado era agora aquele que tinha o seu futuro nas mãos. E naquele momento, José teve uma escolha: buscar vingança ou confiar no plano de Deus. E Joseph disse algo que deveria mudar para sempre a maneira como vemos nossa própria dor. Ele olhou para eles e disse: vocês pretendiam o mal contra mim, mas Deus quis fazer isso para o bem. Gênesis 50, versículo 20. Você vê o que ele está dizendo? Ele está dizendo que Deus estava trabalhando o tempo todo, mesmo na traição, mesmo no sofrimento, mesmo nos anos de espera. Ele estava trabalhando, e Ele está trabalhando em sua vida também. A dor que você está sentindo agora não é o fim da sua história. A injustiça que você suportou não é a palavra final. A traição, as mentiras, as feridas, elas não definem você. Deus define você. E Ele é um Deus de justiça. Então hoje, quero que você o libere. Eu quero que você coloque isso aos seus pés. Quero que você diga: Deus, confio em Ti para fazer isso. Confio em Ti com a minha dor. Confio em Ti com minhas feridas. Eu confio em Ti com minha justiça. Porque quando você faz isso,
Quando você renuncia à necessidade de vingança, quando você confia que Deus consertará as coisas, você entra em liberdade. Você anda em paz. Você vive em vitória. E quando você olhar para trás, para esta época, verá que o que o inimigo pretendia que fosse prejudicial, Deus transformou em algo lindo. Porque é isso que Ele faz. Ele restaura, Ele redime, Ele traz justiça de maneiras que você nunca poderia fazer. Então aguente firme, permaneça fiel, mantenha seu coração puro e confie que Deus está cuidando disso, porque Ele é. Há uma tentação profunda e dolorosa que surge quando você é injustiçado. A tentação de se apegar à amargura. Quando alguém o magoou, quando traiu sua confiança, quando se afastou como se sua dor não significasse nada, seu coração clama por justiça e às vezes, na ausência de justiça visível, a amargura começa a crescer. A princípio, parece justificado. Afinal, foi você quem foi injustiçado. Você foi quem foi maltratado. Foi você quem sofreu enquanto eles seguiam em frente, como se nada tivesse acontecido. A ferida é real. As cicatrizes são profundas. E você diz a si mesmo que agarrar-se a essa dor é a sua maneira de responsabilizá-los. Mas deixe-me dizer uma coisa: a amargura não os responsabiliza. A amargura mantém você cativo. É um veneno que destrói você lentamente de dentro para fora. Começa pequeno, apenas um pensamento, uma memória, um lampejo de raiva. Mas com o tempo, ele cresce. Isso se instala em seu coração, molda a maneira como você vê o mundo. Isso rouba sua alegria, isso rouba sua paz. Isso transforma você em alguém que você nunca deveria ser. E o tempo todo, a pessoa que te machucou, ela não está sofrendo por causa da sua amargura. Eles não ficam sobrecarregados com isso. Eles não estão perdendo o sono por causa disso. Você é. É por isso que Deus nos chama para liberá-lo. Não porque o que eles fizeram foi bom, não porque merecem ser desculpados, mas porque Ele ama você demais para permitir que a amargura o destrua. Veja o que a Bíblia diz: sejam afastados dentre vós toda a amargura e cólera e ira e clamor e calúnia, junto com toda a malícia. Sede uns para com os outros bondosos e compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4, versículos 31 e 32. Esse versículo não está dizendo para você fingir que a dor nunca aconteceu, não está dizendo para você agir como se tudo estivesse bem. Está lhe dizendo para liberar a amargura antes que ela o destrua, porque aqui está a verdade. A amargura não muda o passado, isso apenas arruína o seu futuro. Alguns de vocês carregam esse peso há muito tempo. Você repetiu a situação em sua mente 1000 vezes. Você imaginou o que diria se tivesse a chance. Você se agarrou ao ressentimento como se ele fosse sua única fonte de justiça. Mas me escute. Você não foi criado para carregar esse fardo. Você não foi feito para viver nas cadeias da amargura. E hoje, Deus está chamando você para deixar isso ir. Talvez você esteja pensando: mas eles nunca se desculparam, eles nunca admitiram o que fizeram, eles nunca consertaram as coisas. Eu sei, e isso dói, mas o arrependimento deles não é de sua responsabilidade. Sua cura é. O perdão não significa libertá-los. Trata-se de se libertar. Trata-se de dizer: eu me recuso a permitir que o que eles fizeram comigo me mantenha em cativeiro. Recuso-me a permitir que suas ações definam minha vida. Eu me recuso a dar-lhes esse poder sobre mim por mais tempo. E ouça: perdão não é o mesmo que reconciliação. O perdão é algo que você faz em seu coração. A reconciliação exige que ambas as pessoas mudem, reconheçam o que está errado, reconstruam a confiança. E às vezes, isso nunca acontece. Às vezes, a pessoa que te machucou nunca admitirá o que fez. Às vezes, eles continuarão em seus caminhos. Às vezes, eles nunca mais serão uma pessoa segura
para se ter em sua vida. Tudo bem, você pode perdoar sem restaurar o relacionamento. Você pode liberar a amargura sem convidá-los a voltar. Você pode caminhar em liberdade sem nunca ouvir o pedido de desculpas que merecia. Porque o perdão não é para eles, é para você. E deixa eu te contar uma coisa. Quando você libera essa amargura, quando você a entrega a Deus, algo poderoso acontece. O peso levanta, a raiva desaparece, a paz que você pensou que nunca mais sentiria começa a inundar sua alma. E nesse momento você percebe que não é mais prisioneiro do que eles fizeram. Você está livre. Alguns de vocês têm orado por avanços. Você tem pedido paz a Deus. Você estava esperando a dor passar. E hoje, Deus está lhe dizendo: o avanço que você procura está do outro lado do perdão. Você não precisa mais conviver com esse peso. Você não precisa permitir que isso roube sua alegria por mais um dia. Você não precisa carregar algo que Deus nunca pretendeu que você carregasse. Porque a verdade é que Deus já está cuidando disso. Ele vê o que eles fizeram. Ele conhece a história completa. Ele entende a profundidade da sua dor. E se houver justiça a ser feita, Ele cuidará disso. Sua tarefa é abandonar a amargura e confiar que Ele é Deus. O próprio Jesus nos mostrou isso da maneira mais poderosa. Pendurado na cruz, espancado, humilhado, traído e abandonado, Ele tinha todo o direito de manter a raiva. Ele tinha todo o direito de invocar o julgamento. Mas em vez disso, Ele olhou para aqueles que o crucificaram e disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, versículo 34. Esse é o coração de Deus. E se Jesus, o Filho de Deus, pôde perdoar as mesmas pessoas que o pregaram numa cruz, quanto mais Ele nos chama a perdoar aqueles que nos injustiçaram. Isso não significa que a dor não fosse real. Isso não significa que o que eles fizeram foi bom. Isso não significa que não haverá consequências. Significa simplesmente que você está confiando mais em Deus do que em suas emoções. Então hoje, quero que você tome uma decisão. Uma decisão de parar de permitir que a amargura o controle. Uma decisão de parar de ensaiar a dor. Uma decisão de parar de esperar por um pedido de desculpas que talvez nunca chegue. Uma decisão de perdoar, não porque eles merecem, mas porque você merece ser livre. Alguns de vocês podem dizer: mas não tenho vontade de perdoá-los. Tudo bem. O perdão não é um sentimento, é uma escolha. Você não perdoa porque tem vontade. Você perdoa porque Deus o chamou para isso. E ao fazer essa escolha, ao renunciar a essa amargura, ao liberar esse fardo, seus sentimentos o seguirão. Um dia, você vai acordar e perceber que a dor não arde mais como antes. Um dia, você ouvirá o nome deles e não sentirá aquele aperto no peito. Um dia, você olhará para trás e verá que Deus realmente curou o que você pensava que nunca iria curar. E nesse dia você saberá: o inimigo não venceu. A dor não te definiu. A amargura não te destruiu. Porque a graça de Deus é maior do que as suas feridas. A cura dele é mais forte do que o seu passado. E o amor dele é poderoso o suficiente para libertá-lo. Então hoje, deixe ir. Não porque eles merecem, mas porque você merece. Chega um momento na vida de cada pessoa em que ela deve fazer uma escolha. Confiarei em Deus, mesmo quando não entendo o seu plano? Quando você foi injustiçado? Quando foi traído? Quando sofreu nas mãos de outros? É fácil perguntar por que Deus permitiu isso. É fácil olhar para a injustiça, a dor, a perda e perguntar: onde estava Deus? Por que Ele não parou? Por que Ele me deixou passar por isso? Essas perguntas são reais. E se você já perguntou a eles, saiba que não está sozinho. Jó perguntou a eles enquanto estava sentado nas cinzas de tudo que perdeu. David perguntou-lhes enquanto se escondia nas cavernas de um rei que o queria morto.
Joseph perguntou-lhes, enquanto estava deitado numa cela de prisão, falsamente acusado e esquecido. Até mesmo Jesus, em seu momento mais humano na cruz, gritou: meu Deus, por que me abandonaste? Mateus 27, 46. Há momentos em que a dor é tão grande que parece que o céu está em silêncio. Momentos em que a sua fé é testada além do que você pensava que poderia suportar. Momentos em que o peso do que foi feito a você ameaça esmagá-lo. E nesses momentos, você tem uma escolha. Pode deixar a dor te deixar amargo, ou pode deixar que ela te faça melhor. Você pode deixar que isso o afaste de Deus, ou pode deixá-lo levá-lo mais profundamente para seus braços. Você pode deixar que isso o defina, ou pode deixar que Deus o redefina. Porque aqui está a verdade. Deus nunca desperdiça uma ferida. Ele nunca permite dor sem propósito. Ele nunca deixa a injustiça ficar sem resposta. Ele nunca permite que o inimigo ataque sem já ter um plano maior para a vitória. Veja a história de José. Ele foi traído por seus próprios irmãos, jogado numa cova, vendido como escravo, falsamente acusado, preso e esquecido. Se alguém tinha o direito de ser amargo, esse alguém era José. Se alguém tinha o direito de questionar o plano de Deus, era ele. Mas apesar de tudo, ele escolheu confiar. Ele escolheu acreditar que mesmo na escuridão, Deus ainda estava trabalhando. E anos mais tarde, quando ele estava como governante no Egito, face a face com os mesmos irmãos que o traíram, ele não disse: veja o que você fez comigo. Ele disse: você quis dizer o mal contra mim, mas Deus quis fazer isso para o bem. Gênesis 50, 20. Você ouve isso? Deus quis dizer isso para sempre. Essa traição, essa injustiça, esse sofrimento não foi desperdiçado. Deus estava usando isso o tempo todo para levar José a um lugar que ele nunca teria alcançado sozinho. O que seus inimigos pretendiam destruí-lo, Deus usou para posicioná-lo. E o mesmo é verdade para você. A dor que você suportou não é o fim da sua história. A traição que você sofreu não é a palavra final. A injustiça que você enfrentou não define o seu futuro. Deus ainda está escrevendo a sua história. E o que o inimigo planejou para causar dano, Deus usará para o bem. Mas aqui está a chave. Você tem que confiar nele, mesmo quando você não vê, mesmo quando não entende, mesmo quando parece que nada está mudando. Porque a fé não é ver. Trata-se de acreditar. Quando Pedro andou sobre as águas, ele estava bem, desde que mantivesse os olhos em Jesus. Mas no momento em que olhou para a tempestade, no momento em que se concentrou nas ondas, começou a afundar. A tempestade não mudou, as ondas não pararam. O que mudou foi seu foco. E essa é a mesma batalha que você enfrenta. O inimigo quer que você se concentre no que foi feito com você. Ele quer que você repita a dor. Ele quer que você pense na injustiça. Ele quer que você acredite que nunca irá curar, que nunca irá se recuperar, que essa dor é tudo que existe. Mas Deus está dizendo: olhe para mim, confie em mim. Estou fazendo algo maior do que você pode ver agora. Não é fácil. Há momentos em que confiar em Deus parece impossível. Quando a dor é recente, quando a ferida é profunda, quando as memórias o assombram, quando você não vê nenhum sinal de justiça. Mas é exatamente aí que a fé é mais poderosa. Quando você escolhe confiar, não porque tudo faz sentido, mas porque você sabe que Deus é bom, mesmo quando a vida não o é. Ele nunca falhou e não começará agora. O mesmo Deus que trouxe José da cova para o palácio está trabalhando em sua vida. O mesmo Deus que elevou Davi das cavernas ao trono está preparando algo maior para você. O mesmo Deus que transformou o sofrimento da cruz na salvação do mundo está redimindo a sua dor. E um dia você olhará para trás e verá isso. Um dia você entenderá
por que ele permitiu o que permitiu. Um dia, você verá como ele transformou o que deveria te quebrar em algo que te edificou. Um dia, você perceberá que cada lágrima, cada noite sem dormir, cada momento de desgosto não foi desperdiçado. E nesse momento você dirá: agora entendo, agora eu entendo. Deus estava trabalhando o tempo todo. Mas até esse dia chegar, confie nele. Mesmo na espera, mesmo na dor, mesmo quando não faz sentido. Porque quando você confia nele, você não é mais vítima do que foi feito com você. Você é um filho de Deus que está usando tudo para o seu bem. Então hoje, deixe de lado a necessidade de entender tudo. Deixe de lado a necessidade de ver justiça imediata. Deixe de lado o medo de que o que foi feito com você tenha arruinado o seu futuro. Porque o seu futuro não está nas mãos de quem te machucou. Está nas mãos de um Deus que nunca falha. Há um momento na vida de cada crente em que ele deve escolher entre deixar que o passado o defina ou deixar que Deus o refine. Quando você foi ferido, quando foi traído, quando sofreu nas mãos de outras pessoas, é fácil deixar que essa dor se torne sua identidade. É fácil acordar todas as manhãs e ver-se através das lentes do que aconteceu com você. É fácil acreditar que você está quebrado, que está danificado, que está marcado para sempre pelo que foi feito com você. Mas não é isso que você é. Deus nunca pretendeu que você vivesse como prisioneiro do seu passado. Ele nunca te chamou para carregar o peso do que os outros fizeram com você. Ele nunca pediu que você se definisse pelas feridas de ontem, porque aos seus olhos você não é uma vítima. Você é vitorioso. O inimigo quer que você acredite no contrário. Ele quer que você fique preso. Ele quer que você acredite que nunca mais será inteiro. Ele quer que você pense que seus melhores dias ficaram para trás. Ele quer que você se concentre na injustiça, que se agarre à amargura, que deixe que a dor o impeça de seguir o que Deus tem para você. Mas ouça-me, sua história não acabou. Não importa quão profunda seja a ferida, não importa quanto tempo tenha sido o sofrimento, não importa o quanto tenha sido tirado de você, Deus ainda não terminou com você. E o que Ele está prestes a fazer na sua vida é maior do que qualquer coisa que o inimigo tentou destruir. Veja o que a Bíblia diz. Não te lembres das coisas passadas, nem consideres as coisas antigas. Eis que farei uma coisa nova, agora brotará. Você não saberá disso? Abrirei um caminho no deserto e rios no deserto. Isaías 43:18 a 19. Deus está dizendo: pare de olhar para o que está atrás de você. Pare de se apegar ao que era. Pare de repetir a dor. Porque estou fazendo algo novo. Estou escrevendo um novo capítulo. Estou pegando o que o inimigo pretendia como mal e transformando isso em bem. Mas aqui está a chave. Você tem que deixá-lo. Você não pode caminhar para o seu futuro enquanto se apega ao seu passado. Você não pode entrar no que Deus tem para você se ainda estiver apegado à dor do que foi feito com você. Você não pode abraçar a coisa nova que Ele está fazendo se suas mãos estiverem cheias de feridas antigas. Em algum momento, você terá que decidir: não vou deixar isso me definir mais. Sim, aconteceu. Sim, doeu. Sim, foi injusto. Mas não tem a palavra final. Porque a palavra de Deus sobre a sua vida é maior do que aquilo que foi feito com você. Alguns de vocês carregam essa dor há anos. Você foi definido por isso. Você deixou que isso moldasse a maneira como você vê a si mesmo, a maneira como vê os outros, a maneira como vê a Deus. E hoje, Deus está chamando você para deixá-lo de lado, para liberá-lo, para confiar nele. Porque Ele é o único que pode pegar o que deveria destruir você e transformá-lo em algo lindo. Vejam José. Ele passou de uma cova para um palácio.
Veja Jó. Ele perdeu tudo, mas Deus restaurou em dobro. Veja Jesus. Ele foi traído, espancado, crucificado, mas ressuscitou em vitória. O que faz você pensar que Deus não fará o mesmo por você? Mas ouça, a cura não acontece por acidente. Você tem que escolher. Você tem que escolher parar de permitir que o passado o controle. Você tem que escolher parar de ensaiar a dor. Você tem que escolher entrar na vida para a qual Deus está chamando você. E isso significa rendição. Isso significa dizer: Deus, não entendo tudo, mas confio em Ti. Não vejo como isso pode ser usado para o bem, mas confio em Você. Não sei como me livrar da dor, mas confio em Ti para me curar. Porque curar não é esquecer. Trata-se de ser livre. É acordar e perceber que o que aconteceu com você não tem mais poder sobre você. Trata-se de olhar para trás e ver como Deus usou até os momentos mais difíceis para moldar você, para fortalecê-lo, para prepará-lo. E trata-se de avançar em direção ao futuro que Ele tem para você com confiança, sabendo que nenhuma arma forjada contra você prosperará. Isaías 54:17. Então hoje, tome a decisão. Decida que você não será mais prisioneiro do seu passado. Decida que o que aconteceu com você não irá definir você. Decida que você não é uma vítima, mas um filho do Deus Altíssimo. Porque sua história ainda está sendo escrita e o melhor ainda está por vir. Quando as pessoas te machucam, confie na justiça de Deus. A vida nem sempre é justa. As pessoas vão te machucar. Eles vão te trair, falar contra você, e às vezes parece que eles vão embora sem consequências. Talvez você tenha sido injustiçado por um amigo, enganado por alguém em quem confiava, ou maltratado de uma forma que deixou cicatrizes em seu coração. A dor é real, a injustiça é real. Mas aqui está o que você precisa lembrar: Deus vê tudo. A Bíblia nos diz, em Romanos 12, verso 19: Não se vinguem, meus queridos amigos, mas deixem espaço para a ira de Deus, pois está escrito: Cabe a mim vingar, eu retribuirei, diz o Senhor. Isso significa que a justiça não é nossa responsabilidade, é dele. E quando Deus lida com a justiça, Ele o faz perfeitamente, sem preconceitos, sem erros. Ele conhece cada detalhe, cada motivo oculto, cada palavra não dita. Então, o que fazemos quando estamos sofrendo? Quando o peso da traição ou da injustiça parece demais para carregar, nós liberamos isso para Deus. Não porque a dor não seja real, mas porque carregá-la sozinha só nos deixará amargos. O perdão não significa que o que eles fizeram foi bom. Significa que escolhemos confiar a justiça de Deus sobre a nossa vingança. Pense em José na Bíblia. Seus próprios irmãos o venderam como escravo. Eles privaram-no de sua liberdade, de seu lar e de sua dignidade. No entanto, anos mais tarde, quando se apresentou diante deles como governante do Egito, ele não procurou vingança. Em vez disso, ele disse: Você pretendia me prejudicar, mas Deus planejou isso para o bem. Gênesis 50, verso 20. Joseph entendeu algo poderoso. Deus pode transformar qualquer dor em propósito. E essa é a lição para nós. Deus vê o que você passou, Ele não esqueceu. Ele não está pedindo que você ignore sua dor. Ele está pedindo que você confie que Ele a usará para algo maior. Talvez a traição tenha te tornado mais forte. Talvez a rejeição tenha empurrado você para algo melhor. Talvez as dificuldades tenham preparado você para uma bênção que você não poderia ter enfrentado antes. Então, hoje, deixe de lado a necessidade de consertar as coisas sozinho. Deus cuidará disso. Enquanto isso, concentre-se na cura. Concentre-se no crescimento. Concentre-se em se tornar a pessoa que Deus criou para ser, não a pessoa em que a dor quer transformá-lo.
Se esta mensagem falou com você, não aguarde apenas para você. Clique em curtir. Compartilhe com alguém que precisa desse lembrete e inscreva-se para receber mensagens mais poderosas. E me conte nos comentários qual é uma maneira pela qual Deus transformou sua dor em propósito. Vamos encorajar uns aos outros hoje? Om, Om.